O GE ontem trazia uma manchete, não sei se foi do Caê a ideia da manchete, mas era uma manchete muito boa do Flamengo, que era assim, pressão do goleiro ao presidente. Né? Porque nesse meio tempo o Hugo... Fred Gomes. Foi do Fred Gomes. E é o resumo do Flamengo de hoje. Pressão é do goleiro, não é do goleiro ao ponto esquerda, é do goleiro ao presidente. Né? O presidente foi vaiado, teve faixa contra a diretoria em Volta Redonda. E nesses jogos que o Serginho disse que o time atuou bem, contra o Botafogo, contra o Ceará, na visão do Serginho, eu acho que contra o Ceará teve muito altos e baixos. Pedaços no jogo, tá? Pedaço do jogo. Não todo jogo, tá? Sim. O goleiro foi peça-chave. Ele cometeu falhas cruciais nos dois jogos, né? Então também me pergunto muito sobre como será a vida do Hugo hoje, entrando no Maracanã. A gente está rodando algumas das falhas do Hugo nesse ano. Jogo contra o Fluminense no estadual, jogo contra o Galo na Supercopa do Brasil, o jogo contra o Botafogo, no chute do Herisson de longe. E tem algo em comum nessa falha no gol do Botafogo e no lance do Nino Paraíba do Ceará na sequência. Que o Hugo, em chutes de longe, ele ainda tenta adivinhar. Ele ainda, em vez de ficar parado esperando onde vem a bola, e ele é muito bom de reflexo, ele tenta adivinhar e falha. Ô Caê, pela sua apuração, o Hugo hoje joga, ele entra em campo para jogar pelo Flamengo, será o goleiro titular do Flamengo hoje à noite? O Hugo começa o jogo, será titular, até porque são poucas as opções, né? Com o Santos machucado, com uma lesão grau 2 na coxa, deve voltar apenas ali para meado de junho. E Diego Alves com uma pubalgia, não vai ao campo desde antes do jogo contra o Botafogo. Teria apenas o jovem Matheus Cunha, que fez 2 jogos no Carioca, no início do Carioca, fez até 2 bons jogos, não sofreu gol, mas é muito jovem. E o goleiro Bruno, que nunca atuou pelo time profissional, até por isso o Paulo Souza vai dar essa sequência a Hugo, mas o que me chama mais a atenção é o fato de no domingo, após chegar de Fortaleza, o Paulo Souza chamar o Hugo para uma conversa juntamente com o Paulo Grilo e com o Thiago Heller, que trabalham diretamente com os goleiros, e reforçar a confiança nele. Vale lembrar que a gente fala aqui desde o início do ano que a comissão técnica portuguesa não somente confia, mas entende que o Hugo vai se tornar um grande goleiro. Então é um pouco de querer ter essa assinatura nesse processo de construção do Hugo, que a gente fala desde aquele jogo contra o Palmeiras em 2020. Já são 2 anos do Hugo com muitas oscilações, mas essa comissão técnica apostou no Hugo, abraçou o Hugo e segue abraçando mesmo depois dessa sequência de falhas. São falhas que são repetidas e quase sempre em momentos muito importantes. A gente falou aí de 2 clássicos, falamos de uma final de Supercopa, agora um jogo com uma falha já aos 49 do segundo tempo, tem outras tantas falhas para trás. A questão do Hugo, mais do que falhar, ele falha em momentos muito importantes e contra adversários também muito pesados, mas a comissão técnica do Paulo Souza, digamos assim, sem querer ser pejorativo, apadrinhou o Hugo e dá esse abraço, dá essa tranquilidade para que ele desenvolva o potencial que a gente fala há tanto tempo, e Paulo Souza e Paulo Grilo identificaram e entendem que ele pode ser um grande goleiro a nível mundial, até por isso dão essa sequência. Então hoje o Hugo começa jogando. E só lembrar a história do Hugo, né? Ah, mas como é que ele escala o Hugo? Gente, ele não tem opção hoje. Ele não tem opção. O Santos está machucado, o Diego ou ele está machucado ou está com problema de contrato, ou ambos, não sei, né? Essa é uma questão que talvez o Diego tenha que responder, e o outro garoto não está pronto. Então assim, ele não tem saída. Tudo que ele tem que fazer agora é empoderar o goleiro que ele tem fisicamente em condição de entrar em campo e dar o resultado. O torcedor, eu concordo com o Lino, né? Tem que ser sonhador, coisa e tal, mas às vezes ele tem que ser um pouquinho pragmático, viu, Lino? Porque a cada vaia que o Hugo recebe é uma falha a mais que ele vai cometer. É assim, é um ser humano. Quando eu falava de torcida, o Muralha, por exemplo, teve a sua situação inviável no Flamengo porque o ambiente se tornou inviável para o Muralha. Não estou dizendo que já seja o caso do Hugo, não é isso. Só para dizer como o torcedor é soberano nesses casos. Mas eu discordo um pouco do Serginho. Porque hoje o Hugo é uma escolha por falta de opção, mas nem sempre foi assim. O Paulo Souza, quando começou a temporada, claramente escolheu o Hugo em detrimento ao Diego Alves, e quando chegou o Santos, fez um revezamento. Hugo no Brasileiro, Santos na Libertadores. Né? Ele não colocou o Santos como o principal goleiro do Flamengo, apesar do investimento, coisa que aqui no Seleção eu sempre estranhei. Foi buscar um goleiro
como o Santos, campeão olímpico, investimento feito, e ele fazia um revezamento com o Hugo. O Hugo foi uma escolha do Paulo Souza para a temporada, não hoje. Hoje não tem opção, mas para a temporada foi uma escolha do Paulo Souza, não, Caê? Não, foi uma escolha assim que o Paulo Souza chegou. A gente já falou aqui algumas vezes dos conflitos e divergências que o Paulo Souza até teve. Estamos com um probleminha com o Caê. E eu só quero lembrar o seguinte, quando o Hugo surgiu, cara, aqui no Seleção, a gente era muito impressionado com o futebol dele. Pô, cheguei a dizer, o cara lembra o Dida, impressionante. Aquele comecinho dele, as defesas que ele fez contra Palmeiras em São Paulo, Atlético Paranaense fora. Lembro que eu desanquei o Rogério Ceni aqui porque barrou o Hugo quando o Diego voltou de lesão. Eu achava um absurdo barrar o Hugo. Então, assim, pode ser que o Hugo confirme aquilo que a gente achava dele no começo da carreira e se torne um goleiro de Copa do Mundo. É que no momento ele oscila demais, Grafa. Você pode falar melhor do que a gente. Você dá tempo dele ainda evoluir, virar um goleiro regular. Mas ele oscila demais hoje em dia. Ele é capaz de, no mesmo jogo, fazer uma defesa brilhante e levar um frangaço. O diferencial do Hugo para um jogador de linha da idade dele, que o jogador de linha, quando erra, perde um gol. Na sequência, no jogo seguinte, ele faz 2 gols, ele vira herói. O Hugo, se ele erra, não tem para onde, né? É gol, né? Não tem como. E a gente estava analisando ali os gols que ele tomou, aquele gol contra o Atlético que passou ali. O Hugo não tinha para onde, se conseguir botar o repeteco ali, não tinha para onde o Hugo espalmar aquela bola não, que estava chegando 3 jogadores Mineiro do Atlético. Supercopa? 3 jogadores do Atlético que estavam chegando no lance ali. Ele ia espalmar para onde? Se ele não conseguia segurar a bola. Nesse jogo contra o Ceará, eu boto muito mais mérito do Nino do que do Hugo. Porque é uma característica, você falou agora que os torcedores falaram que é uma característica do Hugo tentar adivinhar. O goleiro sempre vai querer se adiantar no chute do atleta, só que o Nino pegou um chute que subiu e desceu. Aquele passinho para frente, eu não coloco como uma falha, mas ele vai fazer mais vezes na carreira e vai dar certo. Então eu acho que tem muita coisa aí. Eu acho que ele é muito novo, é um jogador que é normal oscilar, só que é uma posição onde qualquer falha dele reverbera de uma forma muito negativa, porque acaba saindo gol. O time perde gol, uma hora as falhas dele Mas acabam é a profissão que ele escolheu, velho, goleiro, né, cara? Tem gente que quer ser cirurgião, né, cara? Ele escolheu ser goleiro, é isso daí, cara. A gestão do Paulo Souza para essa posição é desastrosa, porque ele tinha um goleiro que sai do Atlético Paranaense, vem para o Flamengo no ritmo, e poderia seguir com esse ritmo, né? A carreira dele, apesar de... Seria convocado, o Hugo teria oportunidades para jogar, lógico que não tem tantas convocações esse ano. Mas o Hugo, acho que o Hugo aceitaria o Santos chegar e o Santos ser titular.